Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Penal e Processo Penal com ênfase aí na sua aprovação da OAB, tá bom? Meu nome é Daniel de Paula, eu sou advogado, especialista em Direito Penal e Processo Penal e com docência no ensino superior, tá bom? Sou professor também do preparatório para a segunda fase, dou aulas online e também de forma presencial. Então, se você está interessado, me chama lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui, tá bom? Vai lá, me manda um direct. Aproveita também para estar me seguindo lá no Instagram, porque eu posto diversos conteúdos, posto ali material voltada ao direito processual penal, posto também questões, inclusive informativos, edital, questões canceladas, tudo direcionado para a OAB, beleza? Vem aqui para o quadro. Hoje a nossa aula vai ser de direito penal e processo penal, como já falado, e nós vamos permear aí alguns artigos do Código Penal, iniciando ali no artigo 1º do Código Penal, que volta aqui para mim, que vai falar um pouco do princípio da legalidade, ou melhor, da anterioridade da lei penal. Volta aqui para o quadro. Olha só, o artigo 1º, quero que você observe aqui primeiro nessa primeira parte aqui do Código Penal, ele vai dizer o seguinte, ó, deixa eu colocar melhor aqui, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Volta para mim. O que esse primeiro artigo quer dizer? Ele quer dizer que não tem como eu responsabilizar uma pessoa se não tem uma conduta punitiva, se não tem uma conduta do Estado criminalizando aquela conduta que o agente vai cometer. Então, para que uma pessoa incorra em crime, primeiro eu preciso da vigência de uma lei, para depois essa conduta ser praticada. Ou seja, se essa conduta ela for praticada antes da vigência de qualquer lei, essa conduta é chamada no direito de uma conduta totalmente atípica, ou seja, não é crime. Volta aqui para o quadro. Reforçando isso, vem do princípio constitucional, lá no artigo 5º, inciso 2º, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Volta para mim. O artigo 5º, que fala ali dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. É justamente daí que se origina esse princípio do direito penal, da anterioridade da lei penal. E aí eu quero te chamar a atenção, volta aqui para o quadro, para um termo aqui, ó, que diz senão em virtude de lei. O que isso quer dizer? Vem para mim. Quer dizer que uma conduta ela não pode ser criminalizada se não tiver uma lei que regulamenta isso. Só que o princípio da legalidade ele traz de uma forma ampla. Nesse sentido amplo, pode ser um decreto, pode ser uma portaria. Então ele traz um sentido amplo, ou seja, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não uma lei, se não tiver uma normativa, algo ali do próprio Estado regulamentando aquela conduta. Então, eu não posso fazer determinada coisa, pois existe uma portaria, pois existe um decreto me proibindo ou me compelindo a fazer algo. Então, volta aqui para o quadro. Isso daqui tem o caráter genérico. Genérico, tá bom? Então, eu vou trazer aqui para vocês agora a diferença entre o princípio da legalidade, ó, legalidade versus o princípio da reserva legal. Que a gente extrai aqui do próprio legalidade versus reserva legal. Vem para mim. Ao passo que o princípio da legalidade, ele vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, e essa lei em sentido amplo. O princípio da reserva legal, ele vai dizer que a lei não é qualquer lei, é uma lei em sentido formal. O que isso quer dizer? Quer dizer que a lei em sentido formal tem que ser uma lei ordinária ou uma lei complementar para tratar de matéria de direito penal. Isso quer dizer, puxa uma observação, volta aqui para o quadro, coloca aqui,
que medida protetiva, em regra, tá bom? É importante falar isso aqui, ó. Em regra, não pode tratar de direito penal. Por que eu falei? Volta aqui para mim. Por que eu falei em regra? Porque é proibido a medida provisória falar em direito penal para incriminalizar uma conduta. Para incriminar, melhor dizendo, uma conduta. É proibido. Não pode o legislador, por meio de medida provisória, ali o chefe do executivo, considerar uma conduta crime. Porque o princípio da reserva legal, ele vai dizer que é lei em sentido estrito, ou seja, lei ordinária ou lei complementar. Então é isso que difere legalidade de princípio da reserva legal. Beleza? Vamos agora fazer vem aqui pro quadro. Vamos fazer uma questão para ver se a gente conseguiu assimilar e fixar esse conteúdo. Então vamos lá. Em virtude do progressivo elevado número de crimes contra o patrimônio do município de São Luís do Maranhão, em 5 de setembro, olha só, data importantíssima, em 5 de setembro de 2022, foi editada uma medida provisória com previsão de alteração da pena do furto, artigo 155 do Código Penal, que é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, para uma pena de reclusão de 6 a 9 anos e multa. Olha só. Então, por meio de uma medida provisória, olha lá, medida provisória, o pessoal lá do município de São Luís do Maranhão mudou a pena do furto de 1 a 4 anos para 6 a 9 anos e multa. E a questão vai dizer, Marcos, em 15 de setembro, ou seja, dia 15, após a vigência dessa lei que entrou dia 5, subtrai para si um televisor, ou seja, incorreu aqui no 155, correto? Considerando a situação hipotética mencionada, a doutrina, a legislação pátria e o entendimento das cortes superiores, assinale a afirmativa correta em relação à pena que deverá ser aplicada, caso haja condenação atentando o julgamento em 18 de setembro. Então, dia 5 de setembro vem uma nova lei, no dia 15 de setembro ele comete o delito e no dia 18 ele é julgado e condenado. Né? Vem para mim aqui. É importante a gente frisar que nessa questão tem 2 erros. O primeiro erro, que vai falar aqui, ó, que o município legislou sobre matéria de direito penal. Isso é privativo da União. O município, ele não tem competência para legislar sobre matéria de direito penal. É somente a União que pode dizer o que é e o que não é crime. O município não pode. Volta aqui para a questão. Então, o que ele fez? Além dele desobedecer essa regra de competência, e estando legislando, ele fez isso por quê? Volta para mim de novo aqui. Por medida provisória. O que diz o princípio da reserva legal? Que é somente lei em sentido estrito, lei ordinária ou lei complementar. Logo, medida provisória não pode tratar de matéria criminal. Leve isso para a sua prova. Medida provisória não pode tratar de direito penal. Em regra, a exceção é se for para beneficiar o réu. Se for para beneficiar o réu, a doutrina, a jurisprudência, as cortes superiores entendem que pode sim, tá bom? Só não pode para incriminalizar ou incriminar uma conduta. Então volta para a questão. A alternativa A, ele vem dizendo para a gente, ó, de 6 a 9 anos de reclusão e multa, pois no caso de medida provisória tem ultratividade gravosa. Vem para cá. A ultratividade é o quê? É a lei já passou da vigência e ela vai vir ao tempo do julgamento, entendeu? Isso é matéria mais para frente que a gente vai tratar desses efeitos da extraatividade da lei penal, ultratividade dela e a retroatividade, mas por enquanto aqui perceba, volte para a questão. Vai dizer que ele vai pegar a pena maior de 6 a 9 anos de reclusão, pois a medida provisória tem ultratividade gravosa. Isso está errado, tá bom? Ele não vai pegar, por quê? Volta para mim. O município não pode legislar sobre direito penal, incriminar uma conduta, e muito, ainda que pudesse, não poderia ser por medida provisória. Vamos para a letra B. De 6 a 9 anos, mais uma vez errado.
pois aplica-se o princípio do tempo regit acto. Realmente aplica-se o tempo regit acto, mas nesse caso há um vício, volta aqui para mim, há um vício de competência e há também um vício de forma, não é por medida provisória e muito menos por competência do município legislar sobre matéria de direito penal. Por isso a alternativa B também está errada. A alternativa C, de 1 a 4 anos de detenção e multa. Opa, olha aí. 1 a 4 anos de detenção não fala de detenção. O artigo 155 é reclusão, pois a Constituição prevê o princípio da outra atividade da lei penal mais benéfica ao réu. Não tem nada a ver, não se aplica. E a última questão, por lógica, só pode ser ela, de 1 a 4 anos de reclusão, correto, como diz o artigo 155, pois a medida provisória não pode servir para criar tipo penal incriminador nem combinar pena. Volte para mim. Então, conseguiu entender? Medida provisória não pode incriminar, considerar uma conduta típica, tá bom? E nem pode combinar pena para ela, nem preceito primário, muito menos preceito secundário. Beleza? Vamos avançando que a faz vigente. Vamos falar agora um pouco da lei penal no tempo, como que ela se aplica. E aí o artigo 2º vem com o artigo 2º do Código Penal vem com a seguinte redação. Olha só, vamos acompanhar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Tá bom? Vem para mim aqui assim. Olha só, é importante aqui nesse artigo que fala que ninguém pode ser punido por lei, por um fato que lei posterior venha desconsiderar o crime. A gente está falando de uma novatio legis in melius, ou seja, uma nova lei. Não sei se você se recorda, mas até 2006 o adultério era um crime, era criminalizado, ou seja, tinha uma pena, tinha uma sanção para quem cometia o adultério. Depois de 2006, essa conduta foi descriminalizada. Logo, todo mundo que estava preso por ter cometido o adultério, olha, teve que ser posto em liberdade. Imagina se essa lei volta de novo, o tanto a galera que ia ser presa aí, né? Então, o que a gente vê? Uma novatio legis in melius, ela muda, ela caça os efeitos, preste atenção e volte aqui pro quadro comigo, os efeitos penais. Eu botei até um negocinho errado aqui, é isso aqui, ó. Os efeitos penais. Por quê? Volta para mim. Os efeitos extrapenais, eles continuam. Ou seja, talvez uma ação civil de reparação que foi deferida, que foi julgada procedente, onde a vítima teve que ressarcir a outra pessoa por ter traído, no caso do adultério, que era considerado uma conduta típica lá em 2006, eles continuam. Leve para a sua prova somente os efeitos penais. E quais são os efeitos penais? A perda de um cargo público, por exemplo, a própria pena em si, em regime fechado, semiaberto ou aberto, entendeu? A perda de direitos políticos, tá? Então todos esses efeitos são efeitos penais, oriundos que vêm junto com a pena, tá bom? Os efeitos extrapenais, por outro lado, continuam e têm que ser cumpridos, tá? Vamos lá, aqui no quadro. Parágrafo único. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a lei penal mais benéfica, ela retroage a fatos, inclusive com o trânsito em julgado. Por exemplo, se hoje uma nova lei vier a descriminalizar a conduta do uso de entorpecentes, o uso ali da maconha, que hoje ela é criminalizada, está no artigo 28 da Lei de Drogas, tá bom? É crime, tendo em vista que mesmo que a sanção ali não seja tão pesada, seja frequentar um curso, uma reabilitação, mas é crime essa conduta. E se vem uma nova lei dizendo que você portar a quantidade de drogas tal, X, por exemplo, não é mais crime, e quem estava preso por portar essa quantidade de crime, logo ele tem que ser posto em liberdade. Por quê? Porque a lei mais benéfica, ela vai retroagir a
fatos que aconteceram lá no passado. Porque o entendimento hoje, por lógica, não prevê mais crime dessa conduta. Se hoje não é mais crime, por qual razão que eu tenho que manter alguém segregado da liberdade? Ou seja, não se fundamenta. E aqui vai um bizu, aqui vai uma dica para a sua prova. De quem é a competência para aplicar a retroatividade da lei penal mais benéfica? É do juiz da execução. Se já houver o trânsito em julgado e a pessoa estiver no cumprimento de sua pena. Se não tiver no cumprimento da pena, é o juiz ali do processo, tá bom? Mas na grande maioria, quando vem uma novaço legis in melius, acaba acontecendo do juiz da execução fazer a aplicabilidade dessa nova lei a pedido ali da defesa. Tá bom? Então ficou claro? Artigo 1º superado, artigo 2º também superado, lei penal no tempo. Volta aqui para o quadro, vamos prosseguir e fazer agora uma questão de fixação. Tá? Vamos lá. A definição do local e do tempo do crime é de suma importância para determinar se havia ou não lei penal definindo a conduta como típica. O lugar em que a ação penal poderá ser processada e o acusado julgado. E qual a legislação aplicável no caso concreto. Em relação à lei penal no tempo e no espaço, com base no Código Penal, marque a alternativa incorreta. Olha só, perceba que ele está pedindo a alternativa incorreta. Então vamos lá. Alternativa A. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. A questão está correta, só que ele quer... Volta para mim aqui, ele quer incorreta. Muito cuidado com o comando da questão. Então, assim, considera-se praticado o crime no local, a gente está falando do local do crime, perceba, onde foi praticado ou onde deveria ser produzido o resultado. Tá bom? Então, se eu, por exemplo, vou pegar aqui uma bomba e mandar lá para Minas Gerais no ônibus, eu coloco aqui em Brasília hoje uma bomba e era a caminho de Minas, e esse ônibus explode em alguma parte do Goiás aqui, a competência é de Brasília ou onde deveria ter sido produzido o resultado, ou seja, Minas Gerais ou Brasília vão poder aí investigar, julgar e processar esse crime, tá bom? Então, A1 não é, tá? Vamos continuar aqui, A2. Lei excepcional, nós vamos falar mais para frente, ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessado as circunstâncias que determinaram, aplica-se a fato praticado durante a sua vigência. Corretíssimo. Tá bom? Vamos aqui atrás da errada, estamos indo atrás da errada. Lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, salvo se decidido por sentença condenatória. Vem para mim aqui. Lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se a fatos anteriores, salvo quando já transitado em julgados? Não! O princípio da anterioridade da lei penal mais benéfica é inclusive para os fatos já transitados em julgados. Quem dirá os fatos em andamento? Então, se já houve o trânsito em julgado, vai quebrar do mesmo jeito. Aplica-se a conduta, aplica-se a lei a essa conduta que ocorreu no passado. Porque se hoje não considera mais crime, como que eu vou manter alguém segregado da liberdade, sendo que a sociedade entendeu não haver mais um valor a ser protegido por esse bem jurídico? Logo, a nossa alternativa aqui, errada, é a letra C. Beleza? Vamos ver agora a lei penal excepcional, tá? Ou temporária. Vamos lá, o que diz o artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional ou a lei temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se a fato praticado durante a sua vigência. Vem para mim aqui. O que o artigo 3º ele quer dizer? Quer dizer que essas leis excepcionais ou leis temporárias, elas surgem, elas são editadas, são implantadas em nosso ordenamento jurídico por algum momento específico e elas têm uma duração específica. No caso das leis excepcionais, elas acontecem quando, de fato,
há alguma situação excepcional, por exemplo, uma catástrofe, por exemplo, uma pandemia mundial ou algo relacionado do tipo, onde existe uma situação de guerra, também é outro exemplo que a doutrina traz aí pra gente. Então, quando existe essa situação atípica, anormal, se instaura ali uma lei excepcional, tá bom? Por sua vez, a lei temporária, ela já vem com prazo pré-determinado. E um exemplo clássico de lei temporária foi da Copa do Mundo ali de 2014. Então, onde foi sancionada ali, na época era a presidente Dilma, sancionou a lei da Copa, onde, por exemplo, resguardava alguns símbolos ali da FIFA, algumas formas de marketing, publicidade, criminalizava algumas condutas de falsificar algum tipo de transmissão. Então era uma lei temporária, que ela tem data de início e ela tem data de fim, tá bom? Essa lei temporária, ela diverge da lei excepcional por causa disso. Ela já vem com data de início e data de fim. Por sua vez, a lei excepcional, ela não vem com data de início e data de fim. Ela simplesmente dura durante toda essa situação excepcional, essa catástrofe, essa guerra. Por exemplo, vem para o quadro aqui comigo. Eu vou fazer uma linha do tempo aqui agora, para você... Opa, fiz errado, pegar aqui. Para você entender. Ficou torta essa linha, mas dá para entender. Olha só, vamos supor que a gente está em 2022, tá bom? Vamos supor, já é 2023, gente. Então a gente está em 2022. O que acontece? Aqui em 2022 a gente tem decretada uma lei A. E essa lei A, ela é temporária ou excepcional. E ela vale até o iníciozinho de 2023. O que esse artigo quer dizer? Vem para mim aqui. Ele quer dizer que entre 2022 a 2023... o que acontecer sobre a tutela dessa nova lei será regido de acordo com a sua vigência. Volta para o quadro aqui. Então, o que aconteceu nesse período aqui, embora ocorrido, por exemplo, vamos colocar aqui que o julgamento ocorreu em 2025. Ocorreu em 2025. A lei, ela vai retroagir, ela vai ultragir, a gente está falando aqui, vem para cá, da ultratividade da lei penal. Ela já é uma lei morta, uma lei que já se encerrou, a sua vigência, a sua eficácia, só que no momento do julgamento ela vai ultragir, então ela vai ressuscitar, digamos assim, e vai ser aplicada, vem para o quadro, lá no momento do julgamento, tá bom? Então isso aqui é só uma questão lógica. Lei excepcional e lei temporária, durante a sua vigência, aqui todas as condutas, importante falar isso, todas as condutas praticadas durante a sua vigência, tá? Vão ser julgadas e regidas por ela, ainda que outro seja o momento do julgamento. Olha aqui, que a gente colocou 2025. Então, no julgamento acontecendo, essa lei vai ressuscitar, digamos assim, e vai ser aplicado aqui. Tá bom? Vem para mim aqui. Vamos agora fazer um exercício de fixação para ver se você entendeu, para você não errar. É um tema super fácil, cobrado na prova da OAB e que você tem que matar esse tipo de questão. Vem para o quadro. Olha só, questão de fixação. Sobre a lei penal temporária ou excepcional, correto, olha, que é a questão correta. Vamos lá. Aplica-se-á aos crimes praticados no período em que estiver em vigor. Perfeito. Embora decorrido o prazo de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinarem, mesmo que ainda não tenha sido instaurada a ação penal. Corretíssimo aqui, letra A. Vem para mim aqui. O que acontece? Ainda que tivesse cessado a vigência dessa lei, se o fato foi praticado durante a sua vigência, vai ser aplicado. Vamos olhar as questões aqui. Se a sua vigência cessar no curso da execução penal, considera-se o sentenciado beneficiário de anistia? Não tem nada de beneficiário de anistia. Ficando excluído todos os efeitos da decisão condenatória, inclusive servir pressuposto para reincidência. Não tem nada a ver isso daqui. Vamos lá, letra C. Aplica-se aos fatos ocorridos em data anterior à sua entrada em vigor? Como? Cadê o princípio da anterioridade da lei? Não há lei, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Jamais pode acontecer isso, jamais. Em data anterior à vigência da lei, absurdo. Vamos lá, letra D. Se cessar a sua duração no curso da ação penal, o réu deverá ser absolvido? Errado. E tem a ver, não tem nada a ver isso. A ação penal é só para apurar a criminalização dele, do réu. Mas o tempo do crime
ou seja, o tempo que esse crime foi cometido foi durante a vigência dessa lei. Se foi durante a vigência dessa lei, não há nada aí de ser absolvido. Vamos lá. Letra E. Considerando que o direito penal adota a teoria da ubiguidade, cessada a vigência da lei excepcional, o agente somente será responsabilizado se a infração penal inserir-se no conceito dos crimes habituais. Nada a ver, pois a conduta teve início quando ela era vigente e perdurou após a sua revogação. Nada a ver, não se aplica isso, tá bom? Então, vem para mim aqui, questão certa, alternativa A, aplica-se os crimes praticados no período que ela esteve em vigor, tá bom? No momento da apuração da ação penal, anos depois, não tem problema, porque o crime é praticado no momento da ação ou da omissão. Lembra-se, teoria da atividade que é adotada pelo direito penal brasileiro. Vamos seguir, vamos para frente, que atrás tem gente aí. Vamos falar um pouco agora do tempo do crime, tá bom? Artigo 4º aí do nosso Código Penal, ele vem trazer a seguinte redação para a gente. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Qual a teoria adotada pelo direito penal brasileiro em relação ao lugar do crime? Vem para mim aqui. Eu acabei de falar. A teoria adotada no direito penal brasileiro em relação ao tempo do crime, quando que se consuma o crime? É a teoria da atividade. E o que a teoria da atividade vem falar? Vem falar que é no momento da ação ou da omissão. Independente, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, pouco me importa o tempo do resultado. O crime vai ser consumado no momento da ação ou da omissão. Então aqui, ó, vem o quadro aqui. A teoria, e isso cai muito em prova, tá bom? A teoria é a teoria da atividade, tá bom? Ó, teoria da atividade relacionada ao lugar do crime. Perdão. Fazendo aqui só uma correção, aqui saiu lugar do crime, mas não é lugar do crime. O lugar do crime é outra teoria, tá? Erro aqui de digitação no material, mas aqui é o tempo, tá até aqui em cima, ó. Tempo do crime, tá bom? Então a teoria adotada aqui é a teoria da atividade relacionada ao tempo, quando que num marco temporal é definido se há ou não a consumação de um crime. Teoria da atividade, no momento da ação ou da omissão. É aí que considera-se praticado o crime. Tá bom? Olha só. Não confunda lugar do crime com o tempo do crime. Vem para mim aqui. No lugar do crime vai ser outra teoria, eu vou explicar mais para frente. No tempo do crime é a teoria da atividade. No momento da ação ou da omissão considera-se praticado o crime. Tá bom? Eu lembro de uma long time, há 10 anos atrás, em 2013, eu fui fazer uma prova de concurso e assim começando, engateando no direito ainda, estudando. Caiu uma questão muito escorregadia que falava assim: considera-se praticado o crime no momento do resultado. E eu, barriga verde, né? Estava começando a estudar, fui todo feliz, marquei como certo e errei essa questão. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Que teoria é essa? Teoria da atividade relacionada ao tempo do crime. Pouco me importa o tempo do resultado. Eu posso dar um tiro no fulano agora. Hoje a gente está gravando essa aula dia 15/11/2023. Então eu posso dar um tiro nele agora. E ele vai morrer há 2 semanas. Pouco importa a data que eu pratiquei a ação foi no dia 15. Se há 2 semanas ele veio a morrer, pouco importa, porque o tempo do crime é no momento da ação ou da omissão. Então não confunda, tá bom? Pouco importa o momento do resultado. Volta para o quadro. Vamos seguir. Vamos fazer agora um exercício de fixação aqui, uma questão de fixação. Vamos lá. O Código Penal brasileiro estabelece as regras de aplicação da lei. Peguei errado aqui. Vamos lá rapidinho, gente. As regras de aplicação da lei penal, bem como define crimes e contravenções, seus conceitos e suas penas. Em sua parte geral, no título 1, o Código Penal estabelece que as regras de aplicação da lei penal, de acordo com esse título,
é correto afirmar, então vamos lá, aqui ó, vamos só marcar aqui, há crime sem lei anterior que o defina? Vem para mim aqui. Gente, olha que absurdo o tipo de questão, pra vocês verem o nível da facilidade desses temas. Há crime sem lei anterior que o defina? Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Princípio da anterioridade da lei, princípio da legalidade, princípio da reserva legal. Não posso considerar uma conduta típica, ilícita e culpável. Tá bom? Nós vamos ter aula sobre isso, falando sobre a teoria, o conceito finalístico de crime. Eu não posso ter essa conduta considerada como crime se não tiver uma lei falando para mim. Volta para a questão. Aqui a questão está afirmando que há crime sem lei anterior que o defina. Logo, essa questão está errada. Tá bom? Vamos lá. Alternativa B. Lei posterior que beneficia o agente não pode ser aplicada a fatos anteriores, quando o agente tiver sido condenado por decisão transitada e julgada. Volta para mim aqui. Princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Atinge inclusive os atos que já estão transitados e julgados. Logo, volta para a questão aqui. A alternativa diz que não pode ser aplicada. E pode, por isso, a alternativa também está correta. Vamos lá, alternativa C. Qualquer pessoa pode ser punida por fato que lei posterior deixar de considerar crime. Vem para mim. Se uma lei diz que esse fato não é mais crime, exemplo lá do adultério em 2006, não é mais crime, acabou, não tem crime aí. Como que eu vou punir uma pessoa se essa conduta foi descriminalizada? Então, logo, a alternativa C está errada. Erradíssima. Por óbvio, só resta aqui a nossa letra D, que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, pouco me importa o tempo, o momento do resultado. Perfeito? Então, volta aqui para mim. Isso é bem simples de entender. Tempo do crime. Qual é o tempo do crime? Momento da ação ou da omissão. Lembrando que temos crimes comissivos e crimes omissivos. Comissivos, eu faço uma ação. Omissivo, eu deixo de fazer algo. Um exemplo aí da omissão de socorro, que é um exemplo clássico. Tá bom? Vamos prosseguir, volta para o quadro. Vamos lá agora falar do lugar do crime. Agora sim chegamos no lugar do crime. Vamos ver o que diz o artigo 6º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no lugar, olha só, no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Vamos lá, aqui, ó. Peguei errado de novo. Qual a teoria adotada pelo direito penal em relação ao... Ó, saiu o tempo aqui, tá errado, vou só retificar aqui. Ao lugar do crime. Vem para mim. Ao lugar do crime, adotamos uma teoria diferente. Adotamos a teoria da ubiguidade. E o que a teoria da ubiguidade vai falar? Que considera-se o local do crime, isso para fins de definição de competência de quem vai processar e julgar esse crime, onde ocorreu o resultado, em partes ou em todo, ou onde deveria se produzir. Vocês lembram que eu dei um exemplo aqui de eu mandando uma bomba lá para Minas Gerais? Então, se o ônibus, por exemplo, explode ainda em Brasília, a Brasília é competente para produzir, para julgar e processar, é competente para processar e julgar esse crime, tanto Minas Gerais, onde iria se produzir. Então perceba, ao passo que a teoria da atividade lá no tempo do crime diz que é no momento da ação ou omissão, pouco me importa o resultado, a teoria da ubiguidade vem falando, não importa sim onde seria praticado esse resultado. Então, para a teoria da ubiguidade, é onde praticou em todo ou em parte e onde deveria se praticar, tá bom? Onde deveria também torna-se competente para julgar e para processar e julgar, beleza? Então aqui nós temos, ó, a teoria da ubiguidade. Tá bom? E agora volta aqui para mim. Eu vou ensinar para vocês um macetezinho para vocês não esquecerem do lugar do crime e do tempo do crime. Esse macete é um mnemônico chamado de luta. Vem pro quadro. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então luta. Tá bom?
lugar do crime, tá bom? Tá, tempo do crime. Então, ó, L está ligado ao lugar e T está ligado ao tempo. Vamos lá? Lugar. Qual lugar? Ubiguidade relacionada ao tempo, atividade. Tá bom? Então, aqui para ficar mais claro para vocês. Lutar. LU, lugar do crime. Lugar do crime. Teoria da ubiguidade. Tá bom? Lutar. Tempo. Tempo do crime. Teoria da atividade. Beleza? Então pega esse mnemônico aí. Luta, LU, lugar do crime. Teoria da ubiguidade. Lutar, o tempo do crime. Teoria da atividade. Com isso você não erra mais nenhuma questão. Diferencie corretamente, tá bom? Tempo e lugar. São duas teorias totalmente diferentes e que caem, despencam na prova da OAB. Então preste atenção a isso para você matar essa questão e passar por cima. Agora vamos fazer aquele bom e velho exercício de quê? De fixação. Vamos lá, considere o seguinte caso hipotético. Cantíferes, que nome é esse, né, gente? No dia 20 de outubro de 2020, no município de São Paulo, utilizando-se de um revólver calibre 38, ameaça matar Artêmios e obriga a lhe entregar o seu relógio. Após conseguir o objeto, Cantíferes foge, sendo capturado antes do oferecimento da denúncia no município de Guarulhos, ainda na posse do armamento e do relógio. Diante dessa situação, nos termos do Código Penal, é correto afirmar que admite-se a aplicação do estado de necessidade como excludente. Não tem nada de estado de necessidade aqui. A questão quer dizer que ele praticou o crime no município de São Paulo, tá? Utilizando um revólver calibre 38, e depois disso ele foge para o município de Guarulhos. Então o tempo do crime, o tempo que foi praticado aí é em São Paulo, tá bom? São Paulo, tempo do crime foi praticado aqui. Lugar do crime também São Paulo, porque ele não tinha intenção de roubar em Guarulhos, foi só em São Paulo. Vamos lá, o crime foi consumado no município de Guarulhos? Não, Guarulhos ele fugiu, não foi consumado lá, tá bom? Admite-se a aplicação do arrependimento posterior? Não se admite a aplicação do arrependimento posterior, porque aqui ele ameaçou, e o arrependimento posterior, previsto lá no artigo 16 do Código Penal, ele vai dizer que para crime sem violência ou grave ameaça, logo ele ameaçou com violência, com calibre 38, não cabe arrependimento posterior. Alternativa D, o crime foi consumado no município de São Paulo, tá bom? Então foi consumado sim no município de São Paulo, essa é a alternativa D, porque no momento da ação ele estava lá em São Paulo e a questão não fala que ele queria continuar os roubos ali em Guarulhos ou algo do tipo que permita a gente aplicar o princípio da ambiguidade. Logo o crime foi consumado em São Paulo. Para concluir, admite-se a aplicação da desistência voluntária prevista lá no artigo 15. Não, porque o crime foi totalmente consumado aqui, ele já tinha fugido, já tinha passado todas as fases. Vem para cá para mim aqui, do iter criminis, ou seja, já tinha até acontecido aí o exaurimento, tá bom? Lembrando que a desistência voluntária, o agente desiste de progredir com o crime. Nesse caso, já tinha se consumado, já tinha acontecido a inversão da posse ali do objeto, ele já tinha fugido, ou seja, o crime já tinha até se exaurido. Beleza? Para a gente encerrar a nossa aula aqui, eu gosto de deixar sempre uma frase de motivação. Então é isso, ó. Quando pensar em desistir, lembre-se por que você começou. Falta aqui para mim, essa é a minha mensagem para você, que você consiga aí nessa jornada de dificuldade, de sacrifícios, estudando para a OAB. Eu passei por isso, eu vou mostrar aqui a minha carteira da OAB. Bom, pessoal, dei uma pausazinha aqui para encontrar minha carteira e olha só aqui elas, tá? Então, eu passei por isso, eu sei o que você está passando, é difícil, mas vale muito a pena. Olha só,
Vale muito a pena isso daqui, tá? Então continue a sua jornada, continue focado aí para a OAB, que você vai passar, você vai conseguir dar tudo certo. Continue focado nos seus estudos, tá? Mantenha a determinação e espero te ajudar a conseguir a tão sonhada aprovação. Não sai daí que a aula continua, tá bom? Vamos para o próximo bloco.